Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nessa aula de hoje eu gravei algumas resoluções de exercícios para a gente poder revisar um pouco do que foi falado aí de cálculos de concentrações, tá? Então nós vamos revisar cálculo de concentração molar, nós vamos fazer um exercício de ppm, de partícula por milhão, e um de fração molar. Então são 3 atividades, e é importante que vocês tentem fazer estas resoluções aí, né, estas questões, para fixar melhor. Então são exercícios mais fáceis, e a partir desses exercícios mais fáceis, vocês vão ganhando know-how para poder elevar o nível e poder fazer atividades mais arrojadas, né, mais complexas. Tá? Então é muito importante que vocês tentem entender e tentem refazer essas atividades. Ok? Eu vou resolver 3 questões. Então, a primeira questão ela é sobre concentração comum e concentração molar. Então, vamos fazer uma leitura destas questões, dessa questão aí. A primeira está dizendo o seguinte: em um laboratório, um aluno dissolveu 117 gramas de cloreto de sódio puro em água, suficiente para 500 ml de solução salina. Ele armazenou, em seguida, essa solução em um balão volumétrico e rotulou, expressando a sua concentração em mol por litro. Calcule qual será o valor desta solução salina preparada em mol por litro. Então, ele quer a concentração molar. Então, basicamente, esse aluno fez o seguinte: ele pegou 117 gramas de sal, colocou num balão volumétrico e completou com água, até esse volume chegar a 500 ml. Qual é a concentração molar disso daí? Tá? Eu vou ampliar a tela aqui para a gente poder fazer a resolução dessa questão. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, tirar os dados. Né? Então os dados dessa equação, dessa resolução aqui são o seguinte. Primeira coisa, você tinha uma massa de 117 gramas de cloreto de sódio. A substância é NaCl. Eu preciso de tirar, como eu vou converter esta massa aqui em mol, eu tenho que saber a massa molar do NaCl. Então, lembrando, 23 gramas o mol do sódio, mais 35,5 gramas do cloreto, né? Na hora que nós somarmos todas essas massas molares, eu tenho a massa molar de 58,5 gramas barra mol. Então, esta daqui seria a minha massa molar. Ok? Eu tenho um volume de 500 ml, eu vou tirar mais outros dados aqui, ó. Eu tenho um volume de 500 ml, lembrando que 500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros, então eu tenho que passar isso para litro, né? Para aplicação na fórmula. Muito bem, eu preciso de saber qual que é a minha concentração molar. Como eu estou trabalhando com massa, eu uso uma fórmula que eu já misturo tanto a fórmula do número de mol com a minha fórmula de concentração molar. Né? Então, basicamente, eu vou utilizar esta fórmula aqui. Ó. A concentração molar vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da solução. Então, a minha concentração molar ou molaridade vai ser igual. Qual é a massa? 117 gramas. 117 gramas. Dividido pela massa molar, que é 58,5, a massa molar do sal de cozinha, né? Vezes o volume, 0,5 litros. Então, cuidado para não utilizar ele em ml. Então, realizando essa operação matemática aqui, eu tenho 4 mol. 4 mol, certo? 4 mol por litro. Ok? Então aqui eu tenho a minha resolução desta primeira questão. Aí ele coloca isso daqui lá no rótulo, né? E através destes cálculos aqui a gente tem então a concentração molar ou molaridade. Tá? Essa foi da primeira questão. Ok? Vamos voltar aqui. Beleza? Segunda questão. Concentração em ppm. A contaminação das águas e solos por meio de metais pesados
tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados, há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm. Quantos gramas de chumbo existem em uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre? Mostre os seus cálculos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um soluto, que é o chumbo, e eu tenho a minha crosta terrestre que está fazendo o papel de solução. Na verdade, não é bem uma solução. Então, quando a gente está trabalhando com ppm, ele pode ser uma quantidade de chumbo em peixes. O peixe está fazendo, então, a parte aí, né, entre aspas, da minha solução. Pode ser uma quantidade de metal pesado no meio aquático. Então, a água está fazendo o papel da solução. Ou pode ser uma grande quantidade de agrotóxico em batatas. A batata, no caso, que está sendo a minha solução. Então, lembra que ppm eu utilizo quando eu tenho quantidades pequenas de um soluto, né, muito, muito pequena, numa grande quantidade de solução ou de algum produto. Então, nesse caso aí, eu vou utilizar o seguinte cálculo. É uma regra de 3. Então, a gente sempre trabalha com regra de proporção. Então, lembra que é uma regra de proporção. Eu sei que eu tenho 20 ppm. 20 ppm. Então, significa que eu tenho 20 gramas de chumbo, né, em um chumbo, presentes em 1 milhão de partes de crosta terrestre. Então, essa crosta aqui, a Terra, é que está fazendo o papel de solução. Tá? Eu quero saber, se você tiver uma amostra de 100 gramas é a mesma coisa aqui, né? 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Se eu tiver 100 gramas desta crosta terrestre, quanto que eu teria em termos de gramas de chumbo? Então, na hora que a gente multiplicar cruzado aqui, né, ficaria 20 vezes 10 ao quadrado sobre 10 elevado à sexta. Na hora que vocês resolverem matematicamente, né, esta efetuação aqui, eu encontro uma quantidade de 0,02 gramas de chumbo. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de chumbo. Então, é uma quantidade muito pequena se vocês forem utilizar. Né? Vou baixar aqui, ó. Repetindo de novo, né, o que eu fiz. Se eu tenho 20 gramas em 1 milhão, por isso ela é 20 ppm por milhão, quantos gramas de chumbo eu teria em 100 gramas dessa crosta terrestre? Então, fazendo aqui a divisão, eu vou encontrar cerca de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então, aí a gente resolveu essa segunda questão aí, que é relativo a ppm. Ok? A terceira questão está te dizendo o seguinte. São dissolvidos 12,6 gramas de ácido nítrico, aqui está a fórmula do ácido nítrico, em 23,4 gramas de água. Calcule as frações molares do soluto e do solvente nessa solução. Então, está vendo que ele te deu as massas? Se eu estou te pedindo fração molar, vocês terão que transformar todos esses números aí em mols. Então, vamos lá. Então, eu tenho essas transformações aqui básicas. Ó. Então, eu sei que o ácido nítrico, eu tenho a massa de 12,6 gramas. 12,6 gramas dividido pela massa molar dele, a massa molar dele vai ser 63. Então, lembra que todas as vezes que eu quero achar o número de mol de algum elemento, eu vou dividir a massa dessa substância pela sua massa molar. Então, é uma fórmula que eu tenho aqui de transformação, certo? Então, você vai fazer isso para o ácido nítrico. Esta minha divisão aqui vai dar 0,2 mols. E eu vou fazer a mesma coisa para a água, para H2O. A mesma coisa, certo?
Então eu vou ter, né, a massa de água são 23,4 gramas dividido pela massa molar d'água, que é 18 gramas. Isso daqui vai me dar uma quantidade de 1,3 mols. Certo? Então lembra que número de mol da solução vai ser o número de mol 1 do soluto. Isso daqui é o meu N1 e esse daqui do meu solvente, N2. Então, se eu somar N1 com N2, eu tenho o meu N. E o qual é o meu N, então? 1,5 mols. Ok? Então, eu vou precisar de achar a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. É só eu dividir N sobre N1, N1 sobre N e N2 sobre N. Então, aqui estão as fórmulas da fração molar do soluto e a fórmula da fração molar do solvente. É só eu dividir agora, pessoal. Olha só. Eu tenho 0,2 sobre 1,5 e 1,3, que é só da água, sobre 1,5. Na hora que vocês tirarem estas resoluções aqui, eu vou ter 0,13 e aqui 0,87. Se a gente for somar 0,13 com 0,87, a gente encontra 1 inteiro. Né? Isso aqui é igual a 1, que é a soma das minhas frações molares. Então, nesse caso aqui, eu tirei fração molar do soluto, fração molar do meu solvente. Ok? Então, aí eu já fechei essa resolução das 3 questões. É importante que vocês acompanhem essas resoluções. Eu vou resolver essas questões no papel, eu vou postar aí para vocês compararem. Mas tentem fazer essas 3 exercícios, essas 3 atividades, para começar a fixar essa manutenção, né, por assim dizer, de uma resolução de concentrações. Ok, pessoal? Beleza. Valeu, galera!